Olá, irmãos, boa noite. Decidi gravar mais uma vez esse vídeo e gostaria de continuar no assunto em que eu estava falando sobre frequentar templos e igrejas. Para quê? Fazer o que nesses templos, nessas igrejas, né? Segundo as pessoas que frequentam, elas, né, dizem que vão lá aprender as coisas da Bíblia, sobre Deus, vão, né, adorar Deus lá, porque é lá que Deus está, né? Aí eles ignoram o fato em que o Messias mesmo falou para a samaritana: haverá um tempo em que não se adorará em templos e nem em montes, né? Pois o Espírito mesmo dará o conhecimento para vocês. E hoje em dia, a pessoa fazer adorar o Pai, por exemplo, isso que o Pai também não pede adoração, a gente adora o Pai assim, por livre e espontânea vontade, né? Feliz aquele que o Pai está do lado dele, né? E ele do lado do Pai, porque aí o Pai o protege, o abençoa, o alimenta, né? E dá os seus cuidados, exatamente, né? Mas as pessoas elas interpretam isso para o lado material. E aí lá dentro das igrejas lá eles prometem prosperidade financeira, saúde, né, saúde do corpo, se livra de vícios, das imoralidades que vai levar, que cada coisa errada que dizem que o mundo faz, né, determina uma consequência. Quem fuma vai morrer de câncer de pulmão, quem bebe vai morrer com vai morrer da bebida alcoólica, né, com seus efeitos, e cada um vê o que praticar, o que for vai, né, sofrer as suas consequências. Por exemplo, gente que come demais vai ter indigestão, né? Beber água demais também não faz tão bem para a saúde assim. Então, cada um, né, e tal. Então as pessoas muitas vezes dizem: eu estou lá na igreja graças a Jesus, graças a não sei quem e tal, e eu sou uma pessoa saudável, beleza, mas vive pedindo milagres para Deus para curar de um câncer que tiver, de uma enfermidade que sofreu, ou pede para que alguém da família está doente, está enfermo, para Deus ficar abençoando, e nada acontece, a menos que vá no médico, né, e tal, porque vamos e viemos, né? A hipocrisia é tão grande porque as pessoas frequentam os templos todo dia, falam, acreditam em milagre e tudo mais, mas quando dá um problema de saúde, tá lá. A maioria ainda evangélica ainda está na frente das filas, ocupando espaço, em vez de pedir o pastor, Deus para curar eles, para deixar vaga para quem realmente precisa de hospital, porque quem está com Deus esse Deus lá promete cura, promete bênção e tudo mais, então não tem por que ficar indo para o hospital, ficar ocupando vaga de gente que precisa. Há pessoas que não gostam de Deus e andam doente, que não adoram Deus e andam doente. E aí esse povo aí, em vez de falar com o pastor, é o seguinte: vamos ser mais bondosos, você me cura aí, ou pede, invoca esse Deus aí, já que você é o mediador mesmo, você é o cara, né? E aí você pega e conversa aí com Jesus, ou com Jeová, ou sei lá com quem aí, e fala com ele para me curar aí, porque é o seguinte: eu vou dar minha vez aí para outras pessoas que precisam, né? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, Deus tem que nos curar. Que comédia. É de rir. Às vezes é de dar risada, cara. De tanta ignorância do povo. E tá cheio de gente assim. Vou dar uma dica pra você. Eu conheço a pessoa mora do lado da minha casa que o cara não consegue andar. Eu fico dizendo pra ele: olha, pega remédio tal, erva tal do mato, e banha e faz isso, toma um remédio assim, mais produto da natureza, que esse trem aí, ó, não vai te transformar em 100%, mas pelo menos vai te transformar num viciado. Porque se você for no médico, pegar remédio do médico, você vai viciar, você vai ter que sempre comprar. E o mato, a natureza, dá de graça. Acha aí, é só pesquisar e procurar: ó, essa planta serve para isso, para aquilo, para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro. Por quê? Exatamente isso. Os remédios manipulados é extraído disso. Mas não, eles insistem em ir lá pros templos, adorar a Deus, pedir milagre, aquilo outro, e ocupar a vaga de quem está realmente precisando. Porque, assim, sendo ignorante como eu já fui, só um momento, irmãos. Sendo ignorante como eu fui, pertencendo a um sistema religioso no passado, há uns quase 20 anos atrás, né, eu
acreditava lá que o Deus lá podia fazer isso por mim, fazer aquilo outro. E eu parei para pensar esses dias aí comigo mesmo e falei, gente, quando eu estava naquela igreja, mas eu não tive nada. Eu não tive nada, eu não bebia, eu não fumava, eu não gastava meu dinheiro com festanças, com festa de aniversário, que eu aprendi que aniversário é também uma comemoração pagã. E aí eu ficava mais reservado em casa, ia pra igreja, mas não conquistei bosta nenhuma. Depois que eu saí daquele, que eu caí na farra, que eu caí na esbórnia, depois que eu caí na esbórnia, depois de ter abandonado aquela igreja, hoje não sou uma pessoa bem sucedida, porque daí não foi porque eu quis, porque eu não quis ser bem sucedido. Eu tive várias oportunidades para ser bem sucedido, mas hoje eu penso o seguinte, hoje eu tenho meu pedacinho pequenininho, mas é meu, eu tenho as minhas coisinhas, eu batalhei, né? Até coisa que eu não tinha antigamente, naquela época, mulher, eu tenho, né? E aí, filho. E aí eu conquistei a minha vida, tudo que eu queria conquistar lá dentro daquela igreja de uma maneira justa, leal, sem roubar nada de ninguém, eu não consegui naquela igreja. Eu tive que sair daquela bosta para ter o que eu tenho hoje. Hoje eu estou no mundo da esbórnia. Não, eu não sou criminoso, eu não sou drogado, eu não sou traficante, eu não ganho minha vida desonesta. Não ganho a minha vida desonestamente, não mexo com nada que possa me incriminar ou que as pessoas venham falar que eu sou um mau exemplo. Não, eu conquistei tudo com um pouquinho só que eu ganho, é muito pouco mesmo, é muito pouco, mas eu conquistei. Às vezes deixando de comer uma comida gostosa por causa da necessidade que me obriga e assim por diante, entendeu? Tirando de um para colocar no outro, depois repondo e a minha vida tem sido isso aí. Bom, ótimo, mas a minha vida não importa mais, o importante se eu tivesse na igreja lá, nessa religião lá, procurando esses tipos de conquistas, eu nunca consegui. Pelo contrário, eu estava dando conquista para outras pessoas estavam conquistando e eu nada. Mas eu estava na igreja procurando isso? Não. Também não, eu estava procurando bênçãos espirituais, mas eu orava aquele Deus lá, eu pedia isso, eu pedia aquilo, eu vivia mal, eu sabia só o mal que eu passava, não fumava, não bebia, mas vivia doente. Depois que eu saí, o que eu fiz? Falei, quer saber? Vou ser o que eu era antigamente, e o que eu tiver de fazer, de deixar de fazer da minha vida, eu vou fazer, eu sou livre. Eu não pedi para nascer nesse mundo, eu nasci daqui. Se alguém só tiver de culpar alguém para ter nascido nesse mundo aqui, eu culparia a minha mãe, os médicos e tudo mais, mas nem isso eu faço. Eu até agradeço pela vida que tenho, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Pai aqui na Terra, nesse mundo nojento, esse inferno que eu fui lançado aqui, que me lançaram aqui. Não que me lançaram, não, que eu nasci aqui. Essas trevas aqui, ó. Isso aqui que é o inferno. Quando se fala aí pro inferno e tudo mais e tal, é os anjos, os filhos do nosso Pai, que se fizesse uma coisa errada lá, seria lançado. E o inferno é onde? Nada mais, nada menos que a própria terra. Se alguém disser que isso aqui é o paraíso, pelo amor do Pai, porque não dá para acreditar. E aí o povo, né, pede prosperidade, prega que esse mundo vai se transformar num paraíso, que tudo mais, e que aquele outro e tal. E aí de repente, né, o povo está doente, sofrido, vai rezar lá na igreja, reza, ora, faz os cambau a 4 lá dentro dos templos deles lá e volta para casa insatisfeito. O marido briga com a mulher dentro de casa, os pais espancam os filhos, que é a mesma merda, não muda nada. E isso entre o particular entre eles, chega lá nos templos, lá no dia dos cultos deles, das reuniões lá e tal, né, tá todo mundo rindo pra cara do outro e eles têm mais prazer nas pessoas de fora do que das pessoas de dentro, porque isso eu sei, eu vi com prática e com meus próprios olhos. E, né, e o que esse templo, essa igreja lá e esse Deus que está lá sentado, coçando a bunda lá, esperando? O que ele faz por esse povo? Nada, apenas faz esse povo sair debaixo de chuva forte, de frio, de calor escaldante, né? De ficar 2 horas de pé ou sentado ouvindo, né, um outro boca mole como igual a os que está sentado lá falar. E deu. E aí muitas das vezes o cara leva todo elogio, né? Aí muita gente fala, não, é por Jesus, Jesus é o nosso cabeça. Claro que Jesus é o cabeça. É claro que é. É por isso Jesus aí. Mas se Jesus não faz nada. Daí tá frequentando esse monte de templo, indo para esses templos aí, fazer o que aí, gente? Receber o quê? Ué, eu vou dizer uma verdade. Sabe qual é a melhor igreja que próspera, que você tem prosperidade, saúde, paz, tranquilidade, uma vida feliz e animada? Vai trabalhar pro Facebook, por exemplo. Vira um Mark Zuckerberg.
trabalha para uma empresa de grande porte, uma empresa de aviação, essas empresas que pagam bem, ganhe, por exemplo, 10 mil reais, 15 mil reais por mês. E reduza seus gastos, por exemplo. Pode viajar para qualquer canto do planeta e para qualquer lugar do mundo, você é livre. Pode comprar os melhores remédios, pode fazer tratar e cuidar da vida da melhor maneira possível. Aí essas igrejas aí sim, essas grandes empresas que pagam bem, essas aí sim, elas prometem e elas cumprem, elas dão sim bênçãos materiais. Agora a igreja, ela só tira, ela chupa o sangue do fiel até ele morrer. E outra, não na igreja, viu? Porque não vai morrer na igreja, não, que é proibido. Tem que morrer no hospital, ou dentro de casa, que é ali. E o que essas bostas fazem? Pra mim, bênçãos de igreja, essas coisas que eles prometem lá dentro, papo furado, chulo. E não acontece quanta gente doente. De preferência, as igrejas tem gente mais caquética que tem. É velha, gente velha doente, banguelas, cegas, com os óculos na cara, umas surdas, tudo acabado e continua ferrenhamente lá. Eu tô falando isso, eu tô inventando? Mentira, não tô inventando não, porque isso é a maior verdade que tem. E o Deus deles não promete, por exemplo, a juventude? Não promete isso? Aí quando a pessoa pergunta, por que eu vivo morrendo? Não, porque os planos de Deus, os mistérios de Deus. Mistério de Deus. Tô cansado de ouvir isso, cara. Tô saco cheio dessa besteira. Os planos de Deus, é porque cagaço. Ué. E aí quando a pessoa passar a enxergar, passar a abrir os olhos, pode ser tarde demais. E tá lá, continuando frequentando templos. Vai frequentar templos? Pra quê? Se o Pai, por exemplo, se o Messias diz, gente, o Espírito vai te ensinar você. Você sabe o que você faz? Se você sabe ler, pega a sua Bíblia, pega livros apócrifos, livro de historinha, lê até Moby Dick, Um Amor de Baleia. Lê isso também, se for necessário, né? Romance, lê tudo. E vai aprender por si só. Viaja você só nesse mundo. Convide outros. Se quiserem com você, vá. Se não quiser, ele pega outro caminho, mas acerta isso. Agora você reúne um monte de gente ali, já está tudo contrário. Faz reuniões solenes, né? Quem é da Testemunha de Jeová só pode ser Testemunha de Jeová. Quem é da Batista só pode ser Batista. Quem é católico só tem que ser católico. Não pode ficar naquele meio termo. Aí, né? Uma igreja não pode visitar a outra, umas outras assim, que eles falam que uns não gostam de comer nisso, ficam se juntando, cheio de pompa, cheio de lelelé. E aí é o seguinte, o Deus dessa aqui promete vida eterna, salvação, saúde, prosperidade e tudo mais. Aquela outra igreja também é a mesma coisa. E no entanto, o interessante é que todos os deuses, a divindade que eles adoram, que é na evangélica é Jesus Cristo, na católica é Jesus Cristo, na não sei lá o que é Jesus Cristo, na ortodoxa sei lá o que. São várias. Isso mencionando o lado cristão, né? A parte que se julgam cristão, porque os católicos se dizem cristãos, os evangélicos se dizem cristãos, mas não se batem, não se entendem. A mesma merda, mas não se entendem. Aí depois, né, se for falar, por exemplo, das outras religiões, budismo, shintoísmo, maomismo, budismo, espiritismo, etc, tal, até o espiritismo acredita em Jesus Cristo, Maria, a Trindade, essas coisas. Não dá tudo na mesma merda, gente. E o que esses deuses fazem? E o que acontece? Nada. As pessoas continuam a mesma coisa, pagando impostos caríssimos, sofrendo na mão do governo, sofrendo na mão de coisas, passando por tudo quanto é tipo de coisa, batendo carro, ficando doente, traindo, sendo traído, etc, tudo mais, casando, sendo casado, etc, assim. É isso aí, irmãos. Então, vai frequentar templo pra quê, meus camaradas? Vamos deixar de ser besta e começar a aprender as coisas à base do Espírito. Vai pra casa. Entra dentro do seu quarto, pega uma Bíblia, vai ler e deu. Um abraço, eu continuo.